Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Nosso convidado de hoje é o médico clínico geral e geriatra Dr. Ogilson Festin. Ogilson, é um prazer tê-lo aqui no programa conosco. Muito obrigado, eu que agradeço. E vamos tentar conversar um pouquinho com os nossos telespectadores, né, a respeito de osteoporose, que é um assunto que eu acredito que todo mundo tem curiosidade de saber sempre um pouquinho mais, não é, Ogilson? Sim, claro, né? Ainda mais que a gente pode fazer muita coisa para preveni-la. Né? Ô Gilson, então vamos falar um pouquinho de osteoporose, né? Explicando primeiro para os nossos telespectadores o que vem a ser a osteoporose. O nosso organismo, né, o nosso sistema ósseo, ele tem uma formação que, desde criancinhas, né, o osso vai crescendo até uma certa determinada idade. A partir daí, ele tem um processo de reabsorção óssea para modelar esse osso. Então nós temos a osteoblastos, que são onde você faz a formação óssea, né? E o osteoclastos. Aí ninguém precisa saber o nome não, mas é onde que faz, né? Que é essa reabsorção óssea. Quando você tem necessidade de cálcio e não tem uma fonte boa de ingestão de cálcio, tem um gasto excessivo, o organismo é muito sábio, porque o cálcio ele é um mineral essencial. Não só para os ossos, mas também para o coração, né? Então ele retira o cálcio dos ossos. E com a passada da idade, com o decorrer dos anos, essa reabsorção ela vai sendo aumentada e ela inicia-se ou acentua-se a partir dos 30 anos de idade, doutor Luciano. Quer dizer que a partir dos 30 anos, então, é bom sempre fazer uma avaliação, fazer uma checagem, né, Gilson? A gente tem que ver o seguinte, né? Como, para que não haja essa reabsorção acentuada, tem que fazer uma boa alimentação, uma boa atividade física. A nutrição é essencial, né? Porque esse processo ele é natural, ele é fisiológico, ele não é uma doença. Então daqui a pouquinho você vai dar também para os nossos telespectadores umas dicas, né, de alimentação. Tem muita coisa boa. Vamos falar um pouquinho, por exemplo, de a osteoporose e a osteopenia. Qual que é a diferença entre elas? Porque a gente sabe que os pacientes sempre têm dúvidas, às vezes fazem uma densitometria e vem no exame osteopenia, osteoporose. Os termos de osteopenia, que é uma diminuição óssea, osteoporose, que já é uma doença, então elas são gradativas. Então tem a fase normal, a fase osteopênica e de osteoporose. De onde saiu esse nome? Esse nome saiu dos exames de densitometria óssea, que tem uma faixa, um gráfico, onde você se situa, né? De acordo com a densidade óssea, mineral, você vai ver, se você estiver de acordo com a sua faixa etária, existe um gráfico de normalidade, né? Se você estiver abaixo desse gráfico de normalidade, mas você ainda não tem a doença, é denominado osteopenia. A osteopenia, né? Você está começando a perder, mas você não está com osteoporose. No consultório, muitas vezes, os pacientes falam, doutor, estou com osteoporose. Eu falei, calma, não é osteoporose. Não é bem assim, vamos, né? E as condutas são diferentes em cada caso. Exatamente. O que a pessoa tem que preocupar? Por exemplo, uma pessoa que tem osteoporose, qual é a preocupação maior de uma pessoa que tem? Quedas, primeira coisa, né? Porque a osteoporose, quando ela está no estágio avançado, ela vai ter fraturas até espontâneas, né? Em situações que nunca haveria uma quebra, o osso pode se quebrar. Um aperto de mão, um abraço mais apertado, uma costela pode se partir. Até uma fratura espontânea, né? Uma a pessoa fratura em pé, espontânea. De repente, ela está andando, de repente o impacto, desceu uma escada, correu, deu um pulo, na hora que pulou do banquinho, tem essa fratura espontânea. Então o cuidado que tem que ter, máximo, é de evitar quedas. Evitar quedas, né? Ô Gilson, eu sei que você trouxe, né, uns slides para ilustrar, para mostrar para os nossos telespectadores. Pode ser? Pode. Inclusive serve para mostrar a diferença, né, o que causa. Vamos lá. Certo. Então vamos lá. Ali nós temos um pedacinho do colo do fêmur, né? Então você vê o osso normal, você pode observar que a estrutura óssea é muito mais compacta, enquanto a outra do osteoporose é o osso poroso, é cheio de buraquinhos, né? Parece favo de mel. Então, com o passar dos anos, aqueles buraquinhos foi uma desmineralização, uma perda de cálcio nos ossos. E com isso vai enfraquecendo, então, né, a parte óssea. E eles ficam mais friáveis e quebrados. Né? Ô Gilson, vamos falar um pouquinho das causas, né? Quais as maiores causas de osteoporose? As causas de osteoporose, doutor Luciano, por exemplo, a criança pode ter osteoporose? Pode.
Porque determinados tipos de medicamentos, como excesso de corticoides, eles podem enfraquecer os ossos, provocar um problema de paratireoide, né, que é uma glândula que, se houver alguma disfunção, ela pode provocar uma recaptação óssea, né, de cálcio nos ossos, levando ao enfraquecimento dos mesmos. Aí dá uma osteoporose. Mas uma vida desregrada, sedentarismo, álcool, cigarro, né, que são fatores de risco para N doenças. E como? Também são os fatores de risco para uma osteoporose. A outra é a queda hormonal, porque quando uma mulher, mesmo jovem, ela tem uma menopausa precoce, ou sofreu uma cirurgia, né? Estou falando aqui, ensinando o Padre Nosso para o Vigário. De jeito nenhum disso. Uma oforectomia, ou seja, uma retirada dos ovários, né? Se ela não fizer a reposição hormonal, ela é uma candidata a ter osteoporose. E na parte da menopausa, na fase da menopausa, também, logo após, as atenções são redobradas. Então, quem está nos assistindo, né, fazer sempre aquela revisão de rotina, procurar seu médico, o geriatra, enfim, o especialista, né, que a pessoa já conhece, claro, e fazer uma checagem. Sempre ter bastante atenção à ingestão de fontes de cálcio, que a gente pode falar como leite, queijo, iogurtes, derivados. As pessoas que têm deficiência na enzima de lactase, hoje em dia nós temos opções de produtos que são específicos para essas deficiências, né? Que tem leite que não tem lactose, queijos que tem lactose, então não tem desculpa. E outra coisa, muita gente me pergunta no consultório: doutor, o leite gordo tem menos cálcio do que o leite magro, ou desnatado, ou semidesnatado? Não. O cálcio não tem nada a ver com a gordura. Então, quem tem colesterol alto, não quer engordar e tal, pode tomar seu leitezinho, só que o leite desnatado. Leite desnatado, né? E outras fontes interessantes são brócolis, folhas verdes, couve-flor, né? E então, o cálcio, ele não vem única e exclusivamente dos leites, não. Então tem como fazer uma prevenção de uma maneira bem natural, né, Gilson? E a atividade física. Só que a atividade física a gente tem que falar bem especificamente, né? Porque não pode ser atividade. A atividade ela tem que ter uma tração no tendão, no osso, para promover essa absorção e a captação óssea. Então, por exemplo, o Pilates é excelente, a musculação é excelente, o próprio caminhar também é muito bom, né? E o ideal sempre, doutor Luciano, é nós fazermos uma associação de atividade física, com uma atividade física aeróbica e uma atividade física anaeróbica, ou seja, de força. Aí, vivendo e aprendendo, né? Nossos telespectadores, acredito que está sendo muito interessante, né, Gilson? Gilson, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Nosso convidado, Dr. Gilson. Gilson, como nós falamos então a respeito de osteoporose, falamos várias causas, vamos falar um pouquinho do diagnóstico? Como que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico, doutor Luciano, ele é feito, né, o diagnóstico padrão é feito pela densitometria óssea. E essa densitometria óssea, ela é feita em 2 locais, preferencialmente, onde que são as áreas mais afetadas. Mas a gente tem que deixar claro que a osteoporose ela não ocorre só nesses 2 lugares, ela ocorre no sistema ósseo, né, todo, né, em todo o esqueleto. São os locais de preferência do exame, né? Porque são os locais que são sujeitos a maiores traumatismos e maiores tensão, aonde são coluna vertebral, né, que geralmente é a coluna lombar, que é onde você sofre o peso todo do seu corpo, e o fêmur, que é onde também a cabeça do fêmur de sustentação. Então a densitometria óssea, e isso foi feito medindo, né, a densidade óssea de milhares de pessoas e fizeram a média, né? Aí dentro dessa média desses gráficos é que a gente vai falar se está normal, se está com osteopenia ou osteoporose. Mas outros exames também podem diagnosticar? Podem. Às vezes a gente diagnostica exame por um acaso. Você chega lá com uma radiografia
Aí você vai ver que a radiografia da pessoa fez um raio-x de tórax, que não tinha nada a ver, que nem é ósseo. E de repente achamos... Ou quebrou alguma coisa, você vai ver, o osso está todo rarefeito. Então só a densitometria não é. A densitometria é o exame padrão, que vai... Mas às vezes tem achados em outros exames, tem achados, né? em outros exames, sim. E o diagnóstico, às vezes, ele não precisa ser por exames, né? Às vezes uma fratura e uma história clínica bem feita, você já pode suspeitar da osteoporose. Falando em densitometria, de quanto em quanto tempo você acha que o paciente deve fazer a densitometria? Doutor Luciano, não existe um tempo, depende muito da gravidade da situação, né? Em geral, para a prevenção, a gente faz de 2 em 2 anos. Em termos de prevenção. Em termos de prevenção. Quando você está fazendo um tratamento, eu acho que o ideal, né, se tiver para ver se o tratamento está tendo sucesso, né, pode ser entre 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Mais ou menos, né? Mais ou menos. A prevenção, então, como você disse, a partir dos 30 já está sujeito a ter osteoporose. A ter, não é isso? Isso. Então, a partir dos 30, já é recomendado, então, fazer a densitometria? O que você diz? Não. A partir dos 30 ou até antes dos 30, né, a prevenção sempre, né, alimentação, suplementos alimentares, que nós vamos falar depois, a famosa vitamina D, que agora é a Vedete, hoje é moda, né? Todo mundo quer. Né, o cálcio, os minerais, as outras vitaminas, como a gente trabalha com medicina ortomolecular, é extremamente importante você avaliar todos os minerais e as vitaminas, vitamina C, que facilita esse tipo de absorção. Né? Certo. Mas a densitometria mesmo é após os 50 anos ou quando logo depois da menopausa. E os homens, se estiver bem e tal, depois de 60 é certo. Então, foi bom você ter tocado no assunto, que muita gente acha que o homem não tem osteoporose, não é verdade? Como dizia minha avó, lê do engano. A prevalência nas mulheres é um pouquinho mais, mas justamente por causa da menopausa. Mas existem colegas nossos, geriatras, em congressos mundiais, que nós já participamos, que eles dizem que a prevalência é maior porque os homens não fazem exames. Então, é lógico que é muito mais achado em quem procura. Né? Exatamente. Então, e a mulher cuida mais, né, Gilson? O ideal é que os dois façam. Vamos falar um pouquinho de tratamento, Gilson? Como que é feito o tratamento da osteoporose? O tratamento da osteoporose, né, além da parte preventiva que nós já falamos, para não ficar batendo, né, então você vai ter que suplementar de cálcio, dosar boro e magnésio, né? A gente sempre dá o cálcio junto com uma vitamina C para facilitar essa absorção. Você tem que observar o excesso de fósforo também que a gente dosa, o excesso de Coca-Cola, café, isso tudo rouba o cálcio, né? E tem os medicamentos, que são os biofosfonatos, né? Que os mais conhecidos são alendronato e resendronatos, né? Que eles são usados, mas isso é muito importante, que a gente deve usar no máximo durante uns 5 anos, depois dar um descanso. Porque esses bifosfonatos, eles têm uma ação residual, doutor Luciano. Então ele continua fazendo o efeito por até 1 a 2 anos. Olha só, isso é muito bom. Aí você tira e não tem os efeitos colaterais. Porque existiu agora na vigilância sanitária, eu estive lendo recentemente, ela falou que daria vários efeitos colaterais. Só que em medicina tudo é custo-benefício. Então você fazendo o uso do medicamento com acompanhamento médico sério, né? Você pode tomar tranquilamente. Então sem problema nenhum, né? Isso. Palavra de especialista. Né? Outra coisa que a gente queria falar, que né, não vou ficar falando nomes aqui que são complicadíssimos e nem a gente lembra. Mas assim, o nome de substâncias químicas, existe uma substância química que chegam vários pacientes querendo usar o medicamento injetável. Esse medicamento, ele tem que ser em casos especialíssimos, né? A resposta dele não é nem tão melhor assim do que os outros, só que os efeitos colaterais são muito maiores, inclusive de risco de fibrilação atrial. Tem um caso no consultório, né, que um colega nosso deu, ele não sabia, aí a família me chamou, eu fui para o hospital. O paciente teve uma fibrilação atrial e, quando diz o outro, né, passou um risco de vida
Lógico. por causa de um determinado medicamento. Então tem que tomar muito cuidado. Então, é o que a gente sempre comenta aqui no programa com os nossos convidados, o paciente não pode estar usando medicamento que um tomou, que o outro usou, parente, vizinho, sempre com orientação médica, não tem como. Medicamento, ele ao mesmo tempo que ele ajuda, mas ele pode também complicar. Cada caso é um caso, essa história de falar assim, minha mãe tomou, minha vizinha tomou, por favor, vamos olhar antes, porque cada organismo é de uma forma, né? Exatamente. E o que é bom para um, pode ser que não seja para outro. Doutor Gilson, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Nosso convidado, doutor Gilson. Gilson, continuando do tratamento, hoje a gente sabe, você comentou agora há pouco que a vitamina D está em alta, todo mundo pedindo. O que você fala mais um pouquinho a respeito da vitamina D? A vitamina D ela é essencial, porque ela está sendo para ser mudado a classificação de vitamina D. Ela vai deixar de ser classificada como vitamina para ser como hormônio. Existe uma linha. Por quê? Ela tem muitas funções. A vitamina D ela tem ação na depressão, em problemas cardíacos, para perda de controle de peso, na parte de imunidade e na parte de absorção óssea. Então a vitamina D é muito importante e ela deve ser tomada sem filtro solar, tomar sol de 10 a 15 minutos, que o horário melhor é de 10 às 14 horas, mas por causa do risco de câncer, a gente indica que tome ou no começo da manhã ou no finalzinho da tarde, né? Certo. Outra coisa muito importante, além da vitamina D, a vitamina C é essencial para a absorção do cálcio, tá certo? Do boro. Certo. E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, o excesso de café e de refrigerante de cola, porque tem muito fósforo e que vão competir com o cálcio. Doutor Gilson, um paciente com osteoporose e que venha a sofrer uma fratura, tem algum cuidado especial? Como são os cuidados desse paciente? Os cuidados são mais delicados, né? Uma coisa importante é manter o tratamento da osteoporose, além da imobilização e os cuidados com baixo impacto, deambulação, cuidados para não sofrer nenhuma queda maior, a alimentação, né? Então você tem que agregar os cuidados de uma fratura convencional, normal, sem osteoporose, com todos os cuidados para o tratamento de osteoporose. Gilson, falando em exercício físico, que você comentou várias vezes, né? Tem algum exercício físico que poderia melhorar, por exemplo, a osteoporose de quadril, de fêmur, de coluna? Tem. Os exercícios como pilates e uma musculação com uma boa orientação do profissional de educação física, eles são essenciais, porque você vai fazer o exercício para a região específica. E muitas pessoas, Gilson, você já comentou agora há pouco, né? Questiona se deve preocupar somente após a menopausa, né, com a osteoporose. E como você disse, né, tem que fazer uma prevenção a partir, né, digamos assim, dos 30 anos, uma prevenção. Doutor Luciano, a idade é meio ingrata, né? Porque Exatamente. Você vai perdendo ossos, perdendo musculatura, ganhando gordura. Então, a prevenção, a partir dos 25, 30, quanto maior massa óssea você adquirir, mais tempo você vai levar para perdê-la. Mesma coisa a massa muscular. Então, a sua boa nutrição, com suplementos, uma boa alimentação e atividade física são fundamentais para essa prevenção. E tem mais alguma coisa em termos de prevenção, tipo assim, sem medicamento, alguma coisa que o paciente possa fazer no dia a dia, Gilson? Pode sim, evitar o excesso de álcool, evitar excesso de café, evitar excesso de refrigerantes, né? E atividade física. Então, assim, é o básico mesmo, né? E ter uma boa ingestão de cálcio. Né? E cálcio, vitamina D. A vitamina D, né? A famosa. Magnésio. Então, os alimentos que a gente pode ver, doutor Luciano, que é assim, os derivados de leite, né? Os brócolis, as verduras, os minerais integrais. Tão fácil, né, de fazer, né? É muito fácil. Gilson, eu queria comentar, né, com os nossos telespectadores, comentar com você, que a vitamina D, como você disse, abriu um grande leque, né, de
coisas que podem ser curadas, né, de patologias, mas avisando nossos telespectadores, tomar cuidado, procurar sempre orientação médica e não ir tomando, né, a vitamina D, não, isso aqui é bom para isso, para aquilo. Peraí, vamos conversar com o especialista, vamos procurar o médico. Muito bem lembrado, Luciano, porque nós temos 4 vitaminas que são lipossolúveis, ou seja, elas são gordurosas, então você não se perde vitamina D assim. Então, a vitamina A, D, E e K, se você tomá-las sem o acompanhamento, você vai ter hipervitaminose, então você vai deixar de ter umas doenças para ter outras. Então não é grande vantagem. Não é vantagem, né? Uma coisa interessante da vitamina D é que o sol tanto faz você adquirir a vitamina D, como ele quebra o excesso. Você sabia disso? Olha só. Né? É bem interessante. Mas assim, nunca fala a vitamina D é boa, come um monte de vitamina D. Não, por favor, hein? Não é por aí, né? Existem exames de dosagem no sangue, a gente faz tudo bonitinho. E aí controle. Ô Gilson, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria que você, se possível, deixar uma mensagem, né, para os nossos telespectadores. A minha mensagem para os espectadores é o seguinte: a vida é muito fácil e a prevenção também, basta querer, né? Então, vamos alimentar bem e não deixem de fazer atividade física, né? E quanto antes, melhor. Não precisa procurar geriatra depois de 60, 70, 80, não. Vamos antes, né? Aliás, a partir dos 25, né, que você disse. Isso. E outra coisa, a questão hormonal, né, é muito importante para ser dosada e para que seja reposta junto com bons colegas, como está aqui o nosso colega doutor Luciano, né? Porque o pessoal vai para lá, é uma androginecologia, já é um trabalho de equipe. Um trabalho conjunto, né? Não, um conjunto, né? Um precisa do outro. Exatamente. Ô Gilson, mais uma vez, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Muito obrigado você, telespectador, que está conosco. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.